Convido os amados irmãos para juntos acolhermos com fé a palavra do Senhor nosso Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 7. Esse que será o texto da nossa reflexão da palavra do Senhor nosso Deus. Eu peço, por favor, você que tem a sua Bíblia impressa, a sua Bíblia no seu aplicativo, no seu smartphone, deixe aberto nesse texto que estaremos durante a mensagem voltando sempre a ele. Vocês poderão também compartilhar na tela o texto que é projetado. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-lhe-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Pai, no nome de Jesus, diante da Tua palavra que foi lida, nós pedimos a Tua graça, nós pedimos a Tua iluminação, para acolhermos com fé aquilo que o Senhor preparou de forma muito especial a cada um de nós. Me coloco na total dependência do Senhor, para que com fidelidade possa transmitir o Teu Evangelho aos meus irmãos, aos meus amigos. No nome de Jesus, amém. Lembrando a você, papai, você, mamãe, que nós temos um material preparado, segundo a faixa etária de cada um dos seus filhinhos, ali na Rede Kids, e você poderá sim ajudar o seu filho na medida da mensagem, eles poderem compartilhar e acompanhar a palavra do Senhor nosso Deus. Ao longo da minha vida cristã, ao longo do meu ministério como missionário, eu já ouvi muitas coisas a respeito do Natal, mas duas delas eu confesso que eu tenho dificuldade de entender, à luz da palavra de Deus, à luz do Evangelho de Jesus Cristo. E são elas: o espírito natalino e a magia do Natal. As pessoas dizem: o espírito natalino me deixa mais próximo de Deus. O espírito natalino me faz mais família. A magia do Natal me envolve e eu me torno mais sensível às necessidades do meu próximo. A magia do Natal gera em mim um clima de amor, de paz e de harmonia. Deus nos livre desse espírito. Deus nos livre dessa magia. O ano tem 365 dias. Se for um ano bissexto, 366. E é apenas no 25 de dezembro que as pessoas se tornam mais sensíveis a Deus, a Jesus Cristo, a sua palavra, a necessidade do próximo. É apenas no 25 de dezembro que as pessoas buscam o amor, a paz e a harmonia. O que nós entendemos, irmãos e irmãs, à luz da palavra de Deus, é que a vida cristã, ela deve ser vivida a todo instante, a todo momento. Deve ser manifesto o dom supremo, o amor nas nossas vidas. E a paz, nós devemos empenhar para buscá-la diariamente, a todo instante, a todo momento. E nós sabemos que isso só é possível por intermédio do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Porque o espírito natalino, porque a magia do Natal tem prazo de validade, 24 horas.
no dia seguinte, no dia 26, as coisas voltam ao normal. O Natal é uma data que nós devemos celebrar todos os dias da nossa vida, porque essa data nos remete à centralidade da missão de Jesus Cristo aqui na terra. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas capítulo 19, o versículo de número 10. Eu creio que quando as pessoas não se submetem ao verdadeiro sentido do Natal, submissas ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, a palavra de Deus que nos é revelada, e a propósito, hoje nós comemoramos o dia da Bíblia, mas nós sabemos que diariamente a Bíblia faz parte da nossa vida. Essas pessoas estão celebrando, comemorando um Natal sem Jesus Cristo. Se existe uma lição singela que o Natal nos ensina, é sobre submissão. Submissão às autoridades, submissão ao plano de Deus, submissão às circunstâncias da vida. Por favor, eu peço, eu não estou conseguindo visualizar a tela aqui no tablet. E o tema aqui que eu proponho para a nossa reflexão é justamente esse: o Natal e a lição da submissão. No dicionário, quando nós olhamos o sentido desta palavra, nós temos as seguintes definições: ato ou efeito de submeter, disposição em obedecer, o controle de alguém, condição de quem se sente obrigado a obedecer uma regra, uma autoridade, aos poderes constituídos. E agora, quando nós vamos para a palavra de Deus, e principalmente no Novo Testamento, a palavra submissão tem dois sentidos bem interessantes. O primeiro é no que diz respeito ao regime militar, a um exército, a uma tropa, no qual existe um líder, no qual existe um comandante, e esse regimento e essa tropa se submete à autoridade do comandante. Já um outro sentido que a gente pode encontrar no Novo Testamento diz respeito a uma ação voluntária. Uma ação voluntária de ceder, de cooperar, de assumir uma responsabilidade e levar uma carga. E diante disso, irmãos e amigos, eu proponho a gente refletir na primeira lição, o Natal e a lição da submissão às autoridades. Lucas 2:1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O Império Romano avançava, então passa a adotar essa medida. Cada vez que um território eles conquistavam e ficava sob o domínio do Império Romano, cada nação, eles começaram a fazer o recenseamento. E a partir do recenseamento, eles sabiam quem era a pessoa, quem era a família, qual era a renda, qual era a posses. E a partir daí, o imposto era cobrado. Então nós podemos entender o porquê o Império Romano se torna uma potência militar e uma potência econômica. Tudo isso era proveniente dos tributos, dos impostos que o Império cobrava. Fica evidente para nós quando olhamos o Evangelho de Jesus Cristo. Por favor, preste atenção aqui. A submissão de José e Maria ao decreto, a determinação do governo César Augusto. Eles se submeteram àquele decreto, a autoridade do governo romano. Atitude cristã que tem faltado nos nossos dias. Recentemente eu fui procurado por uma pessoa, em virtude desse momento que a gente está vivendo, pandemia, Covid-19,
restrições. E essa pessoa me disse com certa veemência: a igreja, ela está acima do governo. A igreja, ela está acima dos decretos. Eu olhei para aquele irmão e li a palavra de Deus para ele. Mas antes eu fiz a pergunta: que Bíblia você está lendo? E li Romanos capítulo 13, o verso 1 e 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Verso 2: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Eu não sei se aquele irmão entendeu a palavra de Deus, mas ela é muito clara. A atitude de José e Maria testifica essa responsabilidade que eu, você, cada um de nós, como cristãos, temos na nossa vida, de nos submeter às autoridades que estão constituídas, que foram constituídas por Deus, seja no ambiente familiar, seja no teu local de trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja dentro da igreja. Há uma autoridade que foi instituída por Deus e nós devemos ser submissos, porque quando somos submissos a essas autoridades, nós somos submissos ao nosso Deus. Ao celebrarmos o Natal, que possamos trazer isso à nossa mente, ao nosso coração. A segunda lição que nós podemos ver nesse texto é a lição da submissão ao plano de Deus. Maria, quando recebeu a visita do anjo Gabriel, em que ele falara que ela foi escolhida, que ela fora agraciada, e através do poder do Espírito Santo, através do poder do Altíssimo, ela conceberia, ela daria luz a Jesus, o Salvador da humanidade. É muito interessante o que Maria diz. Isso está registrado um pouquinho atrás, no capítulo 1, o verso de número 38. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim a tua palavra. Eu também já ouvi muitos comentários a respeito de Maria. Que Maria era muito jovem, que Maria tinha uma vida pacata, que Maria tinha uma vida sem muitas pretensões, que Maria não tinha muitos objetivos na vida. São opiniões. Eu fico com a palavra de Deus. Maria, ao receber essa notícia do anjo Gabriel, ela se submete aos planos de Deus. Maria grávida precisaria agora, juntamente com José, se submeter a uma viagem desgastante, a uma viagem difícil, a uma viagem perigosa, de Nazaré a Belém. Uma viagem de cerca de 150 quilômetros. E naquela época, naquele período, não haviam estradas pavimentadas, e esse percurso deveria ser feito a pé ou através de animais de cargas. E Maria já estava no final da sua gestação. Ela não fez nenhuma reivindicação, ela não fez nenhuma reclamação, ela se submete aos planos de Deus. E isso nos remete àquilo que Jó, capítulo 42, o verso de número 2 nos diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem sabe, meu irmão, meu amigo,
O ano de 2020, que está rumando para o seu término, foi um ano em que você viu os seus planos não serem realizados. Todos aqueles projetos que você tinha para 2020 não aconteceram e eles foram frustrados. Um ano pesado, um ano difícil que estamos tendo. Mas desde aquele momento que Maria recebe a visita daquele anjo, grávida agora pelo poder do Espírito Santo, a viagem que ela fez, todas essas etapas, todos esses dias, todas essas semanas, todos esses meses, esse espaço de tempo, essa cronologia, o plano perfeito de Deus estava sendo realizado. E eu vejo isso algo maravilhoso para as nossas vidas. Deus tem o domínio, Deus tem o controle de todas as coisas. Aí nós vemos o tempo nosso, o nosso dia a dia, a nossa vida, a nossa cronologia. E vemos o kairós de Deus, o tempo de Deus sendo manifesto em favor da humanidade. É isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 1, verso de número 10. Jesus, Deus, o Espírito Santo, fez convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. O plano perfeito de Deus estava sendo executado em favor da humanidade. O Salvador vindo salvar. Que nesse Natal, ao celebrarmos o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós possamos ter isso em nossa mente, possamos ter isso em nosso coração. Os nossos planos são frustrados, mas o plano do nosso Deus para as nossas vidas, eles são realizados, eles são concretizados. Uma terceira lição que nós podemos ver neste texto é a lição da submissão às circunstâncias. Verso 6 e verso 7 de Lucas capítulo 2. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O decreto do imperador romano promoveu uma grande ida das pessoas para Belém, um fluxo muito grande de pessoas, e lá não havia mais lugar para que José, para que Maria pudesse se hospedar, descansar de uma viagem, de uma jornada cansativa, e mais do que isso, Maria pudesse conceber, dar à luz ao seu filho. Uma circunstância difícil da vida, grávida, cansada, sem instalações adequadas para ficar, e mais do que isso, dar à luz. Mesmo assim, José e Maria estavam submissos às circunstâncias da vida. Eles estavam diante de um Deus todo-poderoso que tem o controle, o domínio de todas as coisas nas suas mãos. E isso nos leva a pensar naquilo que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, o verso 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito de Deus na vida de Maria, apesar de todas as circunstâncias, estava sendo cumprido, e ela havia entendido isso. É uma grande lição para cada um de nós
irmãos, irmãs, amigos, amigas. Enfrentar as circunstâncias da vida, não com a nossa força, não com a nossa capacidade, não com o nosso intelecto, mas sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. E que até mesmo aquelas coisas ruins que acontecem nas nossas vidas, nós temos um Deus que tem um propósito sobre elas. E nós devemos nos submeter a isso. Jesus, ele poderia sim ter nascido num palácio. Ele poderia ter nascido em um berço de ouro. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Dele é o ouro, dele é a prata, dele é o domínio. Mas através daquele lugar, daquela circunstância, Jesus Cristo nascendo, sendo colocado em uma manjedoura, Deus quer nos dar algumas lições. A manjedoura, ela nos ensina a solidariedade. Qualquer um pode ter uma manjedoura. Qualquer um. O rico pode ter uma manjedoura. O pobre pode ter uma manjedoura. O intelectual, o sábio, o analfabeto pode ter uma manjedoura. O famoso pode ter uma manjedoura. O anônimo pode ter uma manjedoura. A manjedoura coloca Jesus acessível a toda a humanidade. Uma humanidade morta em seus delitos e pecados. E vemos um Deus todo-poderoso se solidarizando com a humanidade perdida. E aqui nós vemos o verdadeiro sentido da religião. O religare. Jesus ligando a humanidade perdida com Deus todo-poderoso. A manjedoura nos ensina a simplicidade. Deus é simples. Jesus é simples. O Espírito Santo de Deus é simples. E dentro dessa simplicidade, o nosso Deus não faz acepção de pessoas. A manjedoura, ela nos ensina a humildade. A grandeza de um homem, a grandeza de uma mulher está na sua humildade. E o exemplo maior que nós temos é Jesus Cristo. Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, o versículo de número 7, ele nos diz: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo submisso ao Pai, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Esse é o nosso Cristo. Esse é o nosso Jesus, que nos dá um exemplo de submissão à vontade do Pai. O Natal de Jesus Cristo, ele nos traz à memória que no mundo nós teríamos dores, que no mundo nós teríamos aflições, que no mundo nós teríamos percas, mas que em todo momento, dentro dessas circunstâncias da vida, que eu, você, cada um de nós atravessamos, Deus estaria conosco, Jesus estaria conosco, o Espírito Santo de Deus estaria conosco, porque Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco, nos sustentando todos os dias da nossa vida. E essa é uma visão que nós temos que carregar ao celebrarmos o Natal de Jesus, em submissão ao exemplo maior que foi nos dado por Jesus Cristo. O nosso desejo, do fundo do nosso coração, é que todos vocês, ao celebrarem o Natal, não exista o espírito natalino.
não exista a magia do Natal, mas que de fato Jesus se faça presente através do Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós. É por isso que o Natal nos traz essa lição maravilhosa, uma lição de submissão às autoridades. Todas as autoridades que foram constituídas por Deus. E quando nos submetemos a elas, nós estamos nos submetendo ao Deus Todo-Poderoso. O Natal nos traz a lição do plano perfeito de Deus. Os nossos planos, eles são frustrados. Mas o plano do nosso Deus Todo-Poderoso, eles são realizados para a honra e glória do seu nome. O Natal nos traz a lição das circunstâncias da vida. Quero chamar a equipe de louvor, por favor, à frente. Todos nós, no decorrer deste ano, temos passado por circunstâncias difíceis na nossa vida. Situações que muitas vezes nós não queríamos atravessar ou passar. Mas a grande lição que o Evangelho de Jesus Cristo, que o nascimento de Jesus Cristo nos traz, é quando enfrentamos essas circunstâncias da vida, nós estamos nos submetendo ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador, ao Deus Salvador, que tem um plano perfeito para cada um de nós. Que possamos refletir no Evangelho de Jesus Cristo, o sentido do Natal nas nossas vidas. Por favor, se coloque em pé. Nós vamos fazer esta canção, que possamos refletir nela. Tudo aquilo que ouvimos no Evangelho de Jesus Cristo, e eu creio que alguma palavra tocou ao seu coração nessa manhã. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, rendidos aos Teus pés, na dependência total de um Deus Todo-Poderoso, reconhecendo que somos submissos ao Senhor, às autoridades constituídas por Ti, somos submissos ao Teu plano perfeito, somos submissos às circunstâncias da vida, porque reconhecemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. E nesse momento, ó Pai, nós clamamos ao Senhor, a Tua misericórdia em favor daqueles que estão hospitalizados, em favor daqueles que se encontram enlutados pela circunstância da vida, e levantamos um clamor ao Senhor em favor do pastor Edson. Tenha misericórdia dele, ó Pai, visita ele nesse momento no nome de Jesus Cristo, manifesta a Tua graça em favor do Teu servo, ele se submete à Tua vontade, reconhecendo o Deus Todo-Poderoso e também espera do Senhor a manifestação da Tua cura, do Teu milagre. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos em favor do Teu povo, em favor da Tua igreja, em favor daqueles que passam por circunstâncias difíceis na vida, crendo que o Senhor tem um plano perfeito na vida de cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar.